É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos na série sobre os ensinamentos de Jesus e nós iremos dar continuidade a essa série. E hoje nós iremos falar de mais um dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós iremos falar sobre a ansiedade. Pois é, Jesus ele falou sobre a ansiedade e nós vivemos em um mundo, em uma época em que a ansiedade tem assolado crianças, adolescentes, jovens, adultos e bem como pessoas da terceira idade. E Jesus, ele tocou nesse assunto sobre a ansiedade há mais de 2000 anos atrás. Não só Jesus, bem como também os discípulos de Jesus. E como texto base, eu quero ler aquilo que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 24. Nós iremos ler um versículo de cada vez e vou estar falando sobre a ansiedade na perspectiva da ótica de Jesus, bem como na perspectiva da ótica dos discípulos, ou um dos discípulos. Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aqui Jesus, essas palavras foram as palavras de Jesus. Jesus, ele fala essas palavras sobre a ansiedade para os seus discípulos, de que eles não deveriam andar ansiosos pela vida deles, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem mesmo pelo corpo, quanto ao que a vez de vestir. Jesus diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nós podemos compreender e entender que a ansiedade, ela, de fato, ela tem esse poder de fazer com que a pessoa venha realmente estar preocupada com o dia de amanhã. A ansiedade tem esse poder de fazer com que a pessoa ela fique presa ao presente, bem como preocupada com o futuro, no que diz respeito à comida, à bebida e às vestes. E Jesus, ele conhecia e conhece o coração do homem, a alma do homem, conhece aquilo que aflige a alma do ser humano, aquilo que inquieta o espírito do ser humano. Jesus, ele sabe aquilo que inquieta o coração do ser humano. E por isso Jesus vai ao encontro dessas ansiedades, dessas preocupações. E Jesus, ele vai no âmago, no centro da ansiedade do ser humano. O homem, ele se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir, porque ele quer estar trazendo o suprimento não só para a sua vida, bem como para a sua família, aqueles que têm filhos, aqueles que são casados. E quando se parte para
as pessoas que são casados têm essa ansiedade, têm essa preocupação com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, com aquilo que vai se vestir. Não só ele, mas os seus familiares. Mas Jesus aqui, ele dá uma ordem aos discípulos, ele nos dá uma ordem de que nós não devemos andar ansioso pela nossa vida. E quem disse isso foi Jesus, que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. E isso traz um desafio para o cristão. É um desafio de crer totalmente em Jesus Cristo. É um desafio de nós como cristãos ter essa perspectiva do amanhã, mas não uma perspectiva de que possa trazer um certo conflito de preocupação, de ansiedade à nossa alma, ao nosso coração. Nós devemos ter essa perspectiva, olhar para o futuro, crendo que Deus ele irá suprir as nossas necessidades, de que Deus vai nos dar os meios para que nós possamos nos manter, para que nós possamos ter aquilo que comer, aquilo que beber, para que nós possamos nos vestir. E nós, de fato, nós temos essa preocupação. E isso faz parte do ser humano. Ele ficar ansioso, ele ficar preocupado com essas coisas do dia a dia. Ficar ansioso, querendo realmente ter o controle total da situação. E a ansiedade vem porque nós não temos o total controle do momento presente e tampouco do futuro. E se nós não temos esse controle da situação, do momento, isso com certeza gera uma preocupação, bem como gera uma ansiedade. Mas nós devemos realmente confiar em Jesus, confiar nas palavras de Jesus, confiar nos ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de comer, nem pelo corpo, pelo que haveis de vestir. Não vale a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, Jesus, ele nos deu essa ordem de que nós não devemos andar ansioso. E com certeza nós precisamos viver nesse patamar de não viver ansioso, de não viver preocupado com o dia de amanhã, não viver com essa ansiedade que assola hoje em dia grande parte da população. E isso está incluso crianças, adolescentes, jovens e pessoas da terceira idade. E Jesus, ele prossegue dizendo, agora no versículo 26, observai, olhai, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves dos céus?
Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Jesus agora chamando a atenção dos discípulos, bem como agora a nossa atenção, para que nós possamos olhar as aves dos céus. O verso 26 de Mateus capítulo 6, Jesus diz isso: olhai as aves dos céus, os pássaros que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta cada uma delas. Porventura não valei vós mais do que as aves? E nós podemos aprender com as aves dos céus. Jesus ele está aqui chamando a nossa atenção para que nós possamos ter essa sensibilidade de aprender com as aves dos céus, com os pássaros que não trabalham, que não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas contudo Deus a sustenta cada ave, Deus sustenta cada pássaro. É isso que o versículo 26 de Mateus capítulo 6 afirma. É isso que Jesus ele está afirmando. Olhai para as aves dos céus, não trabalham, nem semeiam, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta cada uma delas, sustenta cada uma. E ele encerra esse versículo 26 dizendo: não valeis vós mais do que as aves dos céus? Não valeis muito mais do que as aves dos céus, porventura? E com certeza eu respondo essa pergunta no finalzinho do versículo 26 que Jesus faz. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Com certeza nós somos mais preciosos, né? Eu valho mais do que as aves dos céus. Você tem um valor imenso para Deus. Se Deus sustenta as aves dos céus, os pássaros, assim também Deus vai lhe sustentar. Deus vai me sustentar. Deus vai nos sustentar. Deus ele vai nos dar meios para que nós possamos nos manter, para que nós possamos manter os nossos familiares. Você que é casado, Deus vai nos dar meio para manter os nossos familiares, os filhos, as esposas, vice-versa. Certa feita, eu li um livro e o autor deste livro, ele comenta que certo dia ele conta uma parábola, uma pequena parábola sobre dois pássaros, né? Ele disse que dois amigos estavam caminhando e de repente um amigo disse para o outro, ele vê dois pássaros num fio parado, pousados em um fio em um fio, né? Pousado ali, em um galho, e esse colega disse para o outro: olha como aqueles passarinhos estão ali, estão tranquilos, estão quietos, nós não vemos nenhum tipo de ansiedade, de preocupação sobre aqueles pássaros. E ele disse também
por outro lado, por outro ângulo, ele diz que os pássaros, os dois pássaros, um estava dizendo para o outro, os pássaros, ele dava para ver de onde ele estava pousado, o pássaro dizia para o outro, olha, por que os humanos, as pessoas, estão andando para lá e para cá sem parar? Porque eles estão andando para lá e para cá, estão se movimentando sem parar, sempre. E o outro responde, o outro pássaro responde, é porque eles, os humanos, eles estão andando assim para lá e para cá, não param, é porque estão ansiosos, é porque estão preocupados. E eles estão ansiosos, preocupados, é porque não tem um Deus como o nosso Deus. Isso é uma pequena parábola que o autor de um livro que eu li, ele narra, e nós podemos realmente aprender com essa pequena parábola que o pássaro, ele tem consciência de um Deus que é tremendo, de um Deus que sustenta. E Jesus, ele está passando isso para a gente, quando ele diz no versículo 26 de Mateus capítulo 6, olhai para as aves dos céus, que não trabalham, nem semeiam, nem ajuntem celeiro, contudo vosso Pai sustenta. E com isso, Jesus não quer dizer que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos procurar fazer qualquer tipo de serviço. Não, Jesus, ele apenas está dizendo de que nós devemos confiar mais, de que nós devemos nos preocupar menos, que nós devemos andar com mais confiança nele, com mais confiança num Pai celestial. Nós temos um Pai celestial. E esse Pai celestial, ele cuida de nós. E agora Jesus parte para o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as aves, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. E aqui Jesus, ele continua trazendo esse ensinamento aos discípulos e a nós, de nós não andarmos ansioso por coisa alguma. E que nós devemos confiar mais na providência de Deus. E aqui agora ele usa o lírio do campo. Jesus diz, verso 27, ele diz que por mais ansioso que nós vemos estar, nós não podemos acrescentar nem um centímetro, nem um côvado ao nosso crescimento ou ao curso da nossa vida. A ansiedade, ela não vai trazer a solução do problema. A pessoa ansiosa, isso não vai fazer com que ela venha a estar com o problema, com a situação solucionada. E isso não vai adiantar de nada. A ansiedade, pelo contrário, a ansiedade ela bloqueia, ela nos bloqueia.
ela nos prende. E é isso que Jesus está falando no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade, a pessoa está ansiosa, isso não vai contribuir em nada. Isso não vai melhorar em nada a situação na qual essa pessoa está vivendo. E o versículo 28 agora, Jesus diz: por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, verso 29, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aqui Jesus agora está trazendo à tona agora a glória de Salomão. Salomão foi um homem rico, o rei mais sábio e rico que o povo de Israel já teve. E nem mesmo ele, Salomão, se vestiu como um dos lírios. Por quê? É Deus quem prepara o modelo dos lírios, como os lírios crescem, como eles são, o formato, a maneira de ser. E Salomão, por mais que ele fosse rico, por mais que ele teve condições de se vestir da melhor forma, aqui Jesus fala, usando essa comparação, que nem mesmo Salomão se vestiu em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo, porque a beleza do lírio do campo, Deus, ele é quem faz a beleza do lírio do campo. E o verso 30 agora, Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então, se Deus ele veste a erva do campo, os lírios do campo, dando o seu formato, a sua beleza, assim também Deus ele vai nos vestir, Deus vai nos manter, Deus vai suprir as nossas necessidades. E Jesus, ele aqui encerra esse versículo 30, dizendo: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Os discípulos, eles de fato não estavam confiando, não tinham uma confiança total em Cristo Jesus, não tinham confiança total em Deus. Eles já estavam ansiosos, andavam ansiosos. E com certeza a ansiedade para nós, os cristãos, é uma falta de fé. Nós não está crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus da providência. Quando o cristão ele anda ansioso, está ansioso, seja lá qual for a causa, qual for a razão, isso é uma falta de fé. Isso é colocar em xeque, em dúvida, a providência de Deus, o cuidado de Deus. Versículo 31 diz assim Jesus: Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas elas. Então aqui Jesus agora está dizendo, olha,
Não andais ansiosos pelo que a vez de comer ou beber. É os gentios, ou seja, as pessoas que não servem a Deus, que andam dessa maneira, dessa forma, ansiosos, se questionando, se perguntando o que eu vou comer agora, o que eu vou beber, e amanhã será que vai ter o que comer, o que beber, o que vestir? Isso é uma preocupação, é uma preocupação diária das pessoas que não servem a Deus. Quando Jesus diz que é os gentios que andam dessa maneira, inquietos, aflitos, preocupados, ou seja, são as pessoas que não creem em Deus, que não servem a Deus, que andam dessa maneira. Mas nós, por outro lado, que conhecemos a Deus, sabemos que Deus é o Deus da providência, sabemos que Deus é o Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, é o Deus que pode todas as coisas. Nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. E Jesus, agora no versículo 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus agora aqui nos dá a dica, ele aponta o que nós devemos fazer. Ele diz, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas, ou seja, o mantimento, o vestimento, aquilo que nos falta, vai ser acrescentada por Deus em nossas vidas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar a justiça de Deus, vivemos para Deus, essas coisas, aquilo que nós necessitamos, precisamos, Deus vai suprir, porque aqueles que servem a Deus, aqueles que confiam na providência de Deus, a providência de Deus chega até eles. Jesus encerra esse ensinamento sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Ele disse, o verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu mal, os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus aqui está dizendo que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai trazer com ele, e se Deus permitir que o amanhã venha a existir, vai trazer as suas dificuldades, vai trazer os seus percalços, vai trazer o seu mal. Mas, por outro lado, nós que servimos a Deus, nós temos que estar confiantes em Deus. Nós temos que estar fundamentado em Deus, crendo que Ele é o Deus da providência, de que, assim como Ele cuida das aves dos céus, Ele cuida de nós. Assim como Ele veste os lírios do campo, Ele vai nos vestir, Ele vai prover aquilo que nos falta. E Jesus encerra dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, não se preocupe com o dia de amanhã, apenas viva o hoje, o presente, confiando num Deus que pode todas as coisas. Eu convido a você para estar compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas compreendam e entendam, e que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.